E amados, tudo bem? Olha que bênção. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o trabalho que está sendo feito ali na Bolívia, né? Tá uma benção, posso falar isso, né? Tá uma benção o trabalho. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar só eu falando, eu vou falar e eu vou estar colocando foto, né? Quem tá à frente ali do ponto de apoio na Bolívia hoje, por muito tempo eu fiz esse trabalho, né? A gente recebia o material lá em Santa Cruz de la Sierra. A gente atendia, né, os evangelistas em Santa Cruz inteiro. E depois, com o tempo, a gente começou a viajar para os outros departamentos, né, a Bolívia. E nós começamos a apoiar os evangelistas, né? Mas assim, foi necessário, chegou o tempo e foi necessário a gente sair da Bolívia e para poder vir para cá para o Brasil, atender o Paraguai, né? Atender o Brasil. Atualmente eu estou trabalhando mais no Paraguai, à frente da igreja, mas falando do projeto, a gente está focalizando praticamente a América Latina inteira, né? Mas assim, amados, o trabalho ali na Bolívia está uma benção. O irmão Nigel Mercado, né? Posso deixar a foto aqui dele aqui para vocês. O Nigel, ele trabalha já comigo já há um bom tempo, desde 2015. A gente viajou muito junto, nós fizemos o trabalho na Bolívia inteira, indo para um lado para o outro. Então foi um tempo assim de muita benção, né? E da gente poder estar junto compartilhando, né, o trabalho, de como fazer o trabalho, né? Então assim, a gente transmitir esse conhecimento, né, de passar esse conhecimento, foi algo muito importante, não apenas das coisas boas, né, do que tem que fazer, mas também os problemas que tem o projeto, né? E o Nigel, ele pegou um tempo assim que a gente tinha alguns problemas, dificuldades que a gente tinha em relação ao projeto, e ele pegou todo esse momento aí, assim também como um momento de crescimento, né? O final da história é que quando eu saí de lá, ele continuou fazendo o trabalho. Nós tínhamos o ponto de apoio em Santa Cruz de la Sierra, praticamente em Santa Cruz era eu e o irmão Henry Torres, né? A gente dividia, eu ficava numa ponta da cidade e o Henry ficava na outra. Eu estava na região norte fazendo a distribuição e o Henry ficava na região sul, né, também fazendo a distribuição. Assim, praticamente eu posso dizer que eu deixei, quando eu saí da Bolívia, eu deixei 5 pontos de apoio em funcionamento. O Nair pegou e começou, eu até comentei com ele para ele modificar isso aí. É muito importante a gente entender que os pontos de apoio, para você trabalhar com os pontos de apoio, tem que ser pessoa de confiança, não tem que ser qualquer um. E assim como o Nair também ficou à frente do trabalho e é uma pessoa de nossa confiança, né, que a gente sabe que vai fazer um trabalho direito, né, não vai estar fazendo coisa errada. Isso já há muito tempo ele já mostrou isso aí. E eu também falei a mesma coisa, para ele pegar e colocar o pessoal de confiança dele lá à frente do trabalho, né? Com isso foi modificado todos os pontos de apoio dentro da Bolívia. Na época eu trabalhava com pontos de apoio mais centralizados, que no meu ponto de vista, aí entra tudo pensamento, né? Ponto de vista. No meu ponto de vista era até melhor, né, de trabalhar assim. Mas o Nair, ele preferiu modificar um pouco e colocou em alguns pontos, claro que ele procurou pessoas que ele tinha confiança, né, que ele tinha liberdade, né? Então eu acho que valeu muito isso, não tanto pela localidade. E aí ele criou vários pontos. Ele em Santa Cruz tem na região da Vila 1º de Maio, na região do Abasto Novo, Abasto Antigo, e também agora recente, não faz muito tempo, eles abriram também na região sul, né, da cidade de Santa Cruz de la Sierra. Então assim, antes a gente tinha 2, agora eles estão com 4 lugares de distribuição só dentro de Santa Cruz. E o trabalho assim tá dando muito certo, sem problema. Surge uma dificuldade, outra, mas logo o pessoal resolve, né? E o importante é que o trabalho possa ser feito, né? Também na cidade, uma outra bênção também, eu fui várias vezes na cidade de Oruro
tentamos abrir ponto de apoio, fizemos vários contatos lá, não tivemos bom êxito. E na época da pandemia, isso em 2020, o Nair teve um bom trabalho lá, né? Ele foi lá e atendeu uma família, tá? E bom, através disso aí, uma família que estava bem carente, precisava de oração, atendimento, discipulado, o Nair saía de Cochabamba e ia atender essa família. E através desse trabalho que ele fez, já surgiu um irmão que quis abrir um ponto de apoio em Oruro. O Nair começou a mandar o material para Oruro, e aí iniciou o ponto de apoio em Oruro. O irmão Rimberto está à frente desse trabalho, né? E assim, irmão, tá uma benção, graças a Deus. Através do trabalho de Oruro, eles abriram também em Sucre, abriram em Potosí. Então assim, um ponto de apoio foi puxando para outro, né? Um irmão de um ponto de apoio vai apresentando o outro, que é de confiança, e entra em contato com o Nair faz essa análise e vê se realmente vale a pena, né, trabalhar, tem condições de trabalhar, e aí começa o processo, né? Bom, moral da história, hoje, para resumir aqui, hoje dentro da Bolívia são mais de 10 pontos de apoio em andamento. Nós temos uma base, né, que é um lugar onde chega a quantidade maior de material, e falando nisso, a gente está até com no ano de 2022 nós recebemos 3 contêineres lá na Bolívia, e esse ano nós já estamos trabalhando para que possa receber mais um contêiner, isso em 2024, né? Porque assim o processo está muito rápido de distribuição, está um negócio assim impressionante. Claro que a gente não está trabalhando com esse material apenas dentro da Bolívia. Esse material ele é levado também para o Peru, para as regiões de fronteira com a Argentina, fronteira com o Peru. Então assim, a gente tem uma saída bastante grande. E outra coisa também que está indo muito rápido é o número de voluntários. Porque não adianta você ter, você quer fazer a distribuição e distribui só na região. Nós temos voluntários que levam esse material de um lado para o outro. Tem sido assim, tem acrescentado bastante o número de gente que tem se voluntariado para ajudar de alguma forma, e com isso ajuda muito na distribuição do material, né? Bom, para a gente finalizar, nós apresentamos, falando agora da Bolívia, mas usando a Bolívia como um exemplo para outras regiões, nós apresentamos essa forma da gente trabalhar, e a nossa ideia na América Latina é em cada país a gente fazer a mesma coisa. No Paraguai a gente ter uma entrada de material, abrir os pontos de apoio, fazer a distribuição, sempre focalizando os evangelistas, o pessoal que está trabalhando de forma constante. Também a gente quer fazer isso aí no Peru, estamos lutando para isso já faz um bom tempo, né? Tem países que provavelmente nós vamos ter que ter vários pontos de apoio, país pequeno, né? Você vê, a Bolívia nós temos 10 pontos de apoio. Então o Paraguai, não sei, a gente pode ter aí talvez uma base, né, que é um lugar de entrada, e pode-se ter 3 ou 2 pontos de apoio, né? Atualmente no Paraguai a gente trabalha na parte sul, né, do Paraguai, e nós estamos trabalhando, e bom, é só a parte sul, mas a gente pensa, quem sabe, né, a gente poder ter também um lugar na parte norte e uma parte mais, não sei, talvez 2, né? Paraguai, como é pequeno, podemos ter 2 pontos de apoio. Se precisar de mais, a gente abre, sem nenhum problema, né? Então assim, cada país conforme a sua necessidade, o tamanho. O Brasil, amados, aqui vou entrar aqui no ponto de apoio, vou entrar aqui no assunto do Brasil. Em relação ao Brasil, o meu companheiro aqui, ó, tô andando com ele. Geralmente eu venho pra cá pra gravar as reflexões, né? Hoje eu tô fazendo aqui esse relatório aqui pra vocês. No Brasil, a proposta que a gente apresentou é a gente ter não apenas uma base e pontos de apoio, porque isso fica muito caro, a distribuição desse material, mas o ideal seria ter várias bases, e nisso a gente ter bases por regiões. Vou dar um exemplo, né? A gente tem uma determinada região do Brasil, onde vai ter uma entrada de material, ali tem uma base. Essa base, isso com o tempo, isso sendo trabalhado, essa base, ela vai trabalhar para levantar seus voluntários, seus próprios voluntários, e através daí ter os pontos de apoio. Então uma base local no Brasil
vai ter os seus pontos de apoio. Quer dizer, a própria base vai abrir os pontos de apoio. E o custo que vai ficar para as missões, esses custos vão diminuir bastante, né? Porque o que encarece é você ter uma entrada de material, vou dar um exemplo, entra esse material na região sudeste do Brasil, aí nós temos pontos de apoio na região nordeste. E aí tem que levar 2 toneladas, 3 toneladas para essa região nordeste. Então esse transporte desse material dentro do Brasil, isso encarece demais. E assim, eu vou ser bem sincero, as igrejas brasileiras não têm condições de manter isso, tá? Sinceramente falando, não tem condições. E se isso fica caro para missões estrangeiras, americanas, missões lá da Europa, quanto mais para o Brasil, né? Não tem condições, é muito caro. Então a nossa ideia é a gente ter essas bases. A partir do momento essas bases é aberto os pontos de apoio. Então o mesmo sistema que nós temos na Bolívia, de ter uma base e a base abre os pontos de apoio, né, imune os pontos de apoio, isso nós vamos fazer em regiões diferentes dentro do Brasil, tá bem? Então, amado, o processo hoje praticamente nós estamos trabalhando muito em cima disso aí, sabe? Esse está sendo o nosso foco de trabalho, né? De ter esses lugares de entrada, né? E de formar essas bases e assim vai por diante. Então isso aí eu comecei falando aqui do trabalho na Bolívia, né? Mas a gente fala um pouco dos nossos planos para América do Sul, América Latina. E eu peço oração, finaliza esse informativo aqui para vocês, pedindo oração, porque nós temos um grande desafio. Se o Brasil para nós é um desafio grande, é gigante esse desafio, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aonde realmente eu vejo assim que é algo que tá assim, que é um grande desafio, é a Europa, tá? Comento isso aqui para vocês. A Europa para nós é um desafio muito grande, porque os custos é muito mais elevado. E existe evangelista, alguém pode falar, mas tem gente evangelizando? Tem pessoas evangelizando, né? Nós temos contato com evangelistas, não são muitos, porque infelizmente um evangelista entra em contato comigo, eu faço contato com as missões, começa a mandar, funciona assim, ó, começa a mandar material para lá, aí manda 3 caixas, o evangelista recebe, faz o trabalho, manda 5 caixas, logo essa entrada desse material até o evangelista ela é barrada de alguma forma. O correio não quer entregar, ou eles querem cobrar alguma taxa, ou alguma coisa acontece, né? Então a proposta que as próprias pessoas falaram para mim, o ideal é ter dentro de cada país na Europa, seja Itália, Espanha, Portugal, é ter um ponto de distribuição. Então a gente coloca esse material com quantidades maiores dentro de cada país e eles mesmos fazem a distribuição e a gente vai eliminar esse problema, né? Mas até a gente formar isso aí, até isso ser formado, né? Então eu peço que vocês estejam orando por nós, orem por esse objetivo, tá? E eu volto a dizer em relação à América Latina, América do Sul, tá sendo um desafio, o próprio Brasil em si, o Brasil está sendo um desafio grande para nós, mas estamos indo. Esses dias eu estava conversando com um irmão de uma missão que nos ajuda, né, com a entrada, entrando. Ele falou, Peniel, focaliza nas bases, você tem que focalizar nas bases. E com o tempo a gente vai ter, não adianta a gente tentar, a gente tem que ir na raiz do problema, né? Não adianta você querer matar uma árvore, né? Pensando aqui numa árvore, arrancando as folhinhas lá de cima, não, a gente tem que ir na raiz, né? E a raiz, pra gente resolver esse negócio, é formar essas bases, ter a entrada desse material, formar as bases, e as bases vão trabalhar com os pontos de apoio, que foi um sistema que nós utilizamos na Bolívia e deu muito certo. E a gente quer fazer também a nível de Brasil e os demais países, né? E bom, vamos lá, fechar meu vídeo aqui. Um abraço para vocês, estou aqui com meu companheiro. Já falamos um pouco aí sobre Bolívia, Paraguai, desenvolvimento do projeto da América Latina. Eita, Samuel. E é a benção, tá bom? Um abração para vocês, até mais.